perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. O momento é seu. Muito obrigado, Navarro, meu amigo querido. Eu quero cumprimentar a todos, estender aqui a minha cordial boa noite. Cumprimentar quem está nos visitando, tem o nosso amigo Daniel ali no fundo, seja bem-vindo, sinta-se muito à vontade em nosso meio. Tem algumas pessoas que prometeram vir, talvez estejam chegando ainda, mais visitantes aí. Eu estendo também meus cumprimentos a quem está nos acompanhando pela internet. Vou pedir para você interagir com a gente, fala alguma coisa aí no chat, no YouTube, que a gente interage com você ao vivo aqui. Também quero te convidar, você que está assistindo pela internet, de vez em quando vai aparecer um QR Code desse lado aqui embaixo. Ó. E nesse QR Code, você que está assistindo a gente de longe, se você fizer a leitura dele, ele vai te colocar, vai te direcionar para uma página onde você pode se cadastrar, fazer seus pedidos de oração, pedir um estudo bíblico, alguém para estudar a Bíblia com você. Essa igreja tem uma oração muito forte. Deus ouve a oração desses filhos que estão aqui, viu? Às vezes a gente tem até que tomar cuidado com o que a gente pede, porque Deus responde mesmo. Então, fica aí o convite para quem está também assistindo pela internet participar com a gente. O que eu trouxe para falar com vocês hoje, coube a mim o privilégio de falar de um assunto muito, muito, muito interessante e importante e atual para os nossos dias e que resolve boa parte, boa parte não, resolve quase que todos os seus problemas. E olha que eu, particularmente, não sou do tipo de pessoa que gosta de ficar falando muito de problema. Eu acho que é a terceira vez em um mês que eu tenho o privilégio de subir aqui no púlpito. E a última vez que eu vim, a penúltima também, eu falei muito sobre otimismo. E eu gosto de encarar o mundo com otimismo. Eu vejo esse mundo como um lugar cheio de oportunidades. É possível ser feliz no casamento, é possível ter um bom emprego, é possível ter uma boa família, ter bons amigos, é possível ser feliz de várias maneiras. E então, eu gosto muito de otimismo e gosto de encarar as coisas pelo lado bom. Mas também eu reconheço que tem alguns problemas nesse mundo que são difíceis de resolver, outros são impossíveis e que nos afetam o tempo todo e que vão nos causar sofrimento algum dia. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Nenhum de nós, salvo aqueles que no dia da volta de Cristo estiverem vivos, muitos de nós vamos passar pela morte. Quem aqui tem medo de morrer? Né? Muita gente tem medo de morrer. Muitos de nós vamos ter que passar por doenças. Nós temos medo talvez também do desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu sair daqui, passar por aquela porta, atravessar a rua, chegar em casa. Então nós temos alguns problemas que são crônicos do mundo e que são consequência do pecado, desde a queda lá de Adão e Eva, desde quando o mal surgiu, que fazem parte da nossa rotina. Eu tinha um professor de história que ficava fazendo na lousa assim, ele fazia cruzada e falava assim: fome, guerra, peste, revolta. E é mais ou menos isso, né? O mundo, nós não estamos isentos de fome, guerra, peste, revolta, inflação, corrupção, pobreza, desigualdade. Tem muitas coisas que nos causam sofrimento. Morte inesperada. Muitas coisas mesmo nos levam a sofrer, a chorar, a não compreender o que está acontecendo, a perder a esperança. Tem muita gente sem esperança. E esse é outro mal do mundo também, a falta de esperança. Quando acaba a esperança,
praticamente acabou a vida do sujeito que não tem esperança. Alguém sem sonho, alguém sem esperança, é um morto-vivo circulando aqui em nosso meio. Por isso que eu gosto de olhar com otimismo, gosto de ter sonho, gosto de ter esperança, e nós temos que ter a nossa esperança muito bem fundamentada. E aí, eu trago para vocês aqui uma notícia muito boa, que é: quando tudo será resolvido. Quando tudo será resolvido? Quando que não vai mais ter morte? Quando que eu vou parar de me surpreender com um acidente, com uma notícia desagradável? Quando que eu vou poder sair na rua sem medo de ser assaltado, de alguém tomar o meu celular, de alguém abusar dos meus filhos? Quando tudo será resolvido? Quando vão acabar as guerras? Quando vai acabar a fome? Quando vai acabar o choro? Quando vai acabar tudo aquilo que nos aflige? Então, por mais surpreendente que pareça, existe um livro na Bíblia que, fora das paredes da igreja, as pessoas conhecem como algo assustador. E é um estereótipo que deram para esse livro que não é adequado. Porque o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele é justamente o contrário. O livro do Apocalipse, ele diz quando tudo será resolvido. E a primeira notícia boa que esse livro traz é que Jesus Cristo, que um dia esteve nessa terra, como um ser humano, como um igual a nós, sujeito a sofrimento, inclusive sofreu muito, e muito mais do que nós. Toda vez que a gente passa por um momento de dor e questiona, se você olhar para Cristo, você vai se colocar no lugar dele e falar assim: ó, talvez eu não tenha do que reclamar, porque este que desceu do céu e se tornou um ser humano e viveu aqui em nosso lugar, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele foi torturado, ele foi injustiçado, foi julgado injustamente. Então, esse mesmo Jesus Cristo, que passou por esse mundo puro e sem pecado, um dia ele vai voltar. Amém? Essa é a boa notícia, e esse é o momento onde tudo será resolvido. E nós temos posse e conhecimento do Apocalipse, que está aqui, o último livro da Bíblia, e não podemos guardar essa notícia com a gente. Não pode ficar para mim. Nós estamos sendo maus se nós não falarmos para as pessoas dessas boas notícias. Eu digo até assim, às vezes quando você compra algo que você gosta, ou você vai num restaurante que você gosta, aquela experiência, você naturalmente tem o costume de chegar e falar assim: ô Robinho, rapaz, eu fui num restaurante ali, comi um negócio delicioso, me trataram bem. Nós temos o hábito de espalhar boas notícias, mas eu não sei porquê, talvez porque a gente não conheça ou não se sinta seguro. A boa notícia que tem no Apocalipse, que é a volta de Jesus, nós também precisamos falar. Essa é a melhor notícia que poderia existir. É exatamente o momento onde tudo será resolvido. No entanto, a Bíblia tem alguns alertas a respeito desse momento. Porque existe um inimigo de Deus, relatado na Bíblia, que é o diabo e Satanás, e ele não quer que tudo seja resolvido. Ele quer que os problemas continuem. Ele quer que você tropece, que você continue sofrendo, que você não desfrute da boa notícia que tem no Evangelho. Então, o livro do Apocalipse, ele diz que o diabo vai tentar nos enganar
e é preciso que você saiba, que você conheça algumas características da volta de Jesus. A primeira característica da volta de Jesus está no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7. E ela diz assim, e lá diz assim, eu vou abrir aqui para a gente ler juntos. Olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Então, o primeiro engano que muitos podem cair, mesmo aqueles que estão no meio evangélico, é como vai acontecer a volta de Jesus. Pode ser que alguém diga, olha, Jesus já voltou, ele está passando ali na CNN, ele está passando ali na televisão, ele já voltou, está em tal lugar no mundo, e é preciso que todos saibam que isso não é verdade. Nós não podemos ser enganados, e há enganos assim que são bizarros, que alguém quer se passar por Jesus Cristo, ou diz que é o Jesus Cristo encarnado, né? Até tinha um brasileiro, acho que de Santa Catarina, né? O Henrique Cristo, que dizia ser o Cristo reencarnado, mas há outros enganos que afetam o meio religioso e que inclusive causam sofrimento. Quantos aqui lembram, por exemplo, do caso do João de Deus, que não dizia ser o Cristo, mas era alguém religioso que usava do discurso do bem para enganar as pessoas e difamar completamente qualquer religião, qualquer pessoa que acredite em Deus. Então, essa é a primeira característica da volta de Jesus. Todo olho verá. Ninguém vai mais te enganar com isso. Mas tem mais alguns enganos, né? Alguns até já falei aqui, que ele diz que muitos virão em meu nome. Então vai ter muita gente no fim dos tempos dizendo que está falando em nome de Deus, que é um representante, que ele veio, que é Jesus Cristo, e vão pregar enganos. Então, por que nós estamos aqui estudando o Apocalipse? Para a gente ficar afinado, alinhado, sabendo tudo, como vai ser, o modo que vai acontecer, para que ninguém nos engane. No livro de 2 Coríntios, fala assim que, em 2 Coríntios 11, 14, diz assim que porque o próprio Satanás se transformará em anjo de luz. Aqui, talvez, né, essa é uma coisa que a gente não viu ainda, mas tenha muito cuidado com o sobrenatural. Tem muita gente no meio religioso oferecendo coisas sobrenaturais, se passando por falar em nome de Jesus Cristo. Tome cuidado para que ninguém vos engane, para ninguém te extorquir, para ninguém te trazer infelicidade, frustração. O livro do Apocalipse é uma revelação para que você não caia nos enganos. Bom, outra coisa que a volta de Jesus não vai ser é secreta. Então, não adianta alguém te dizer que Jesus já voltou, que Jesus está ali, que Jesus está aqui. E isso que eu estou falando está escrito na Bíblia em Mateus 24, 23 a 27. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo em Mateus 24, de 23 a 27. A minha versão diz aqui assim, ó: portanto, se alguém disser para você, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali,
não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. E aí fala assim, no verso 25: prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem, vejam, ele está no deserto, não vá lá, não acreditem. Ou vejam, está escondido aqui, porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Está muito claro, né? Até dispensa aqui muita explicação. Então, Jesus Cristo voltará de forma visível, não será de forma secreta, e tem mais notícia boa aqui. Agora que a gente parou de falar dos enganos, tem aqui uma porção de coisas boas para falar para vocês a respeito da volta de Jesus. É uma pergunta que eu faço para vocês aqui: quem acompanhará Jesus e o que farão esses acompanhantes? Isso está em 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia, no capítulo 4, dos versos 13 a 18. A minha versão diz assim, o título, né? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim cremos também que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Então, quem vai acompanhar Jesus no dia da sua volta? Ele vai descer e vai buscar, e aqueles que morreram, aquele querido que você sente saudade, aquele abraço apertado que você às vezes tem ali no vídeo do seu casamento, tem alguém que você deu um abraço apertado, abraçou, ficou um tempo abraçado, e essa pessoa não está mais aqui te fazendo companhia. Essa pessoa vai te acompanhar no dia da volta de Jesus e vai subir para o céu com você e com Jesus Cristo. Amém? Então, essa é a boa nova que nós temos que espalhar. Esse é o momento em que tudo será resolvido, porque não tem nada que importa mais do que você dar esse abraço apertado que eu acabei de falar agora, que você não pode dar mais. Daquela pessoa que você teve que se despedir contra a sua vontade. No verso 17, fala assim: então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Isso não pode ficar guardado. Isso aqui a gente tem que cantar aos quatro ventos. A gente não pode ver alguém triste, sem esperança, e ficar sem palavra. Isso não existe, né? Bom, tem mais aqui, viu? Para que Jesus vai voltar? Em Apocalipse 22, verso 12, diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho
para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu estou professor dos juvenis. E aí, sábado, eu tive uma experiência bacana com uma mocinha que estava lá nos visitando. E tinha um desafio. Eu tinha colocado uma caixinha fechada. Na tampa da caixa eu escrevi assim: o grande desafio. E dentro da caixa, ninguém sabia, mas eu tinha colocado um docinho, um bombom lá, e estava escrito assim, um outro bilhetinho escrito, desfrute a sua recompensa. E aí eu falei para os juvenis, falei assim, olha, vocês vão ficar passando essa caixa, igual batata quente, e quando a música parar, quem tiver com a caixa, vai ter que fazer o grande desafio aqui na frente de todo mundo. Alguém está com medo? E aí uma mocinha falou assim, eu estou com medo, eu não quero. Eu falei, tá bom. Então você pode fugir e você vai ficar de fora, você vai tocar a música. E aí passou a caixinha, batata quente lá, e a caixinha foi passando, caiu numa moça. Quando ela abriu a caixa, ela ficou surpresa, porque dentro, quando ela abriu, tinha o quê? Uma recompensa. Então, e aí, esse era o recado para os juvenis. No final de todo desafio, existe uma recompensa. E nós vivemos nesse mundo um monte de desafio, desde a hora que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir, até a hora que a gente morrer. Só não tem desafio quem já morreu. O resto, todo mundo tem. Pode ser que alguém seja mais rico, tenha mais dinheiro, mas desafio todos têm. Mas no final de todo desafio tem uma recompensa. E nós não podemos ter medo de falar do Evangelho para outras pessoas. É um desafio, mas tem a recompensa de você ver essa pessoa se salvando, de ver essa pessoa mudando de vida, de ver o Espírito Santo trabalhando na vida dessa pessoa. Essa é a recompensa. Essa e outras mais, porque no Apocalipse 22 aqui está dizendo que Deus vai retribuir, vai entregar o galardão. Quem faz ideia que recompensa é essa? Eu não sei que recompensa é essa. Talvez Deus tenha guardado uma coisa personalizada para você, para Ele te entregar no dia da volta dEle. E a reação dos infiéis? Isso aqui é outro alerta. Que a gente também tem que dizer aos quatro ventos. Em Apocalipse 6, versos 16 e 17, fala qual vai ser a reação daqueles que não aceitaram o Evangelho. Como que vai ser a experiência da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo, para aqueles que foram infiéis. Apocalipse 6, versos 16 e 17. Diz assim: e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono, e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Então, eu vou falar um negócio muito sério aqui. Se você não está conseguindo falar pela notícia boa, de repente você é daquele que não espalha notícia boa, né? Então espalha pelo menos a ruim. Fala o que vai acontecer com aquele que é infiel, para ver se a gente de alguma maneira influencia aqueles que estão ao nosso redor. Eu prefiro falar da parte boa, mas às vezes tem gente que funciona. Dizem, né? Aí é assim, quem é vendedor sabe. Todo mundo que compra algo tem duas únicas motivações: ou é uma ambição, ou é algum medo. O Evangelho é muito parecido.
eu tenho o desejo, o sonho de ir para o céu. Então o evangelho cabe perfeitamente para mim. Agora tem gente que tem medo de ir para o inferno. O evangelho também cai perfeitamente para esse. Nós somos mensageiros, não podemos nos esquecer disso e usar a abordagem correta, mais adequada para cada um daquele que é seu amigo, para cada um daquele que você ama. Mas as notícias boas não param por aqui, não. Tem alguém que desde o primeiro pecado tem causado muito sofrimento na vida de todos nós. E a gente elencou aqui, meu professor de história elencava alguns lá, né? Fome, guerra, peste, revolta. E esse que causou todo esse sofrimento, Satanás, ele vai ficar preso por um período. Porque quando nós formos para o céu, nós vamos ficar lá por um período de 1000 anos. E isso está escrito no Apocalipse. Durante esses 1000 anos, eu não sei se está aqui me assistindo o Douglas, lá de Jundiaí. Durante esses 1000 anos, quem for infiel vai estar morto. Então, os fiéis que morreram vão ressuscitar, os que estiverem vivos e forem fiéis vão subir juntos com esses que ressuscitaram para o céu, e os vivos infiéis vão morrer, e os mortos infiéis vão permanecer mortos. Nesses 1000 anos que nós, e eu digo nós, amém, porque eu tenho fé que todos nós estaremos, nesses 1000 anos nós estaremos no céu, e Satanás ficará aqui na terra preso. Mas não é preso acorrentado, preso fisicamente, é preso pela circunstância, porque ele não terá ninguém para causar nenhum mal, para influenciar, para atentar, ele não terá nada para fazer. Ele vai ter 1000 anos no cantinho do pensamento, e ali ele vai refletir a respeito de todo o sofrimento que ele causou, não só para o ser humano, como para os animais, como para os mundos não caídos que ficam observando o que acontece na história da Terra. Então ele ficará preso por 1000 anos devido a essa circunstância de não ter ninguém, de não ter nada para ele estragar aqui. Ele e seus anjos ficarão presos. Já nós que estivermos no céu, o que a gente vai ficar fazendo? Essa é uma pergunta comum, e eu tenho até alguns amigos que brincam, que falam que não querem ir para o céu porque lá é muito calmo, lá não vai ter o que fazer e tal, mas a gente vai ter sim o que fazer. A Bíblia diz o que nós teremos que fazer quando nós estivermos no céu, o que ocorrerá durante o milênio. Apocalipse 20, no verso 4, fala para nós o que vai acontecer durante o milênio. E aí aqui João fala, o capítulo 20, ele fala dos 1000 anos, né? No verso 4 ele fala o que vai acontecer ali mais especificamente. Então ele diz assim: em seguida vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro nem a sua imagem, nem tinham recebido o sinal na testa, nem na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Repara no começo do verso, quando ele fala que é dado a nós o poder de julgar. E aí é assim, muito simples. Você vai cruzar uma esquina lá no céu e vai dar de cara com alguém e vai coçar a cabeça. E vai falar assim: será que está certo
esse rapaz está aqui, imagina que você não vai fazer isso, mas o Estevão, aquele que foi apedrejado, ele vai estar lá cruzando uma esquina, andando, olhando ali a árvore da vida, e ele vai dar de cara com Paulo, que ele conheceu como Saulo, e ele vai coçar a cabeça. Ele vai falar, ué, tem alguma coisa errada. Eu acho que eu não vim, tem alguma coisa errada. Será que eu estou no céu mesmo? Então, a nós será dado o poder de julgar. Estevão, ele vai ter a oportunidade de olhar os relatos da Bíblia, do livro da vida, e ele vai entender e vai compreender que Deus foi justo e que Deus transformou a vida de Saulo. Saulo se tornou Paulo, e possivelmente o próprio Estevão teve influência nisso, a ponto dele achar que valeu a pena ter sido apedrejado para salvar aquele que me apedrejou. Então nós vamos por 1000 anos nos deparar com diversas situações como esta, e vamos poder constatar que Jesus Cristo foi justo por cada um daqueles que está no céu e também por cada um daqueles que não está no céu. O contrário também é verdadeiro. Pode ser que você procure alguém por lá e não encontre. E aí você vai pesquisar, ué, cadê o fulano? Vou lá na lista e vou olhar. Então a nós vai ser dado o poder de julgar. Nós não ficaremos no céu parados. Nós vamos lá constatar que Jesus Cristo, que Deus é justo e que o pecado de fato causou muito mal para todos a quem ele afetou. Bom, e aí os 1000 anos vão se passar. E eu digo para você que os 1000 anos serão pouco para o tanto de experiências boas que nós vamos ter ao longo desse período. Imagina quanta conversa boa nós vamos poder ter ali, quanto personagem bíblico interessante que você tem curiosidade, que você vai poder conhecer. E o contrário é verdadeiro. Você acha que alguém que viveu lá no tempo de Noé não vai querer saber como era o mundo aqui da modernidade? Vai falar assim, como assim? Você pregava ali na Vila Matilde e alguém assistia na telinha lá em Jundiaí, lá na Angola? Então assim, vai ter muita troca de experiência e vai ser uma troca muito legal os 1000 anos que nós passarmos no céu. Mas depois do milênio, o milênio termina, e aí tem mais novidade. Em Apocalipse 21, no verso 2, tem aqui mais uma revelação que foi dada a João. Aí ele diz assim: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Ela vinha de Deus enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Eu fico pensando, às vezes eu gosto de refletir, né? Para não dizer assim, viajar, né? Eu gosto de refletir. Eu fico pensando, Adão e Eva, na Cidade Santa, na hora que eles verem a Cidade Santa, né? Que eles descerem e a Cidade Santa estiver aqui, e tiver terminado ali o milênio, todo mundo devidamente julgado ali, analisado por nós, eu fico imaginando, por exemplo, Adão e Eva fazendo um discurso de boas-vindas, de agradecimento, talvez ali se desculpando, fazendo um discurso inflamado, vamos desfrutar, olha, Deus é justo. Então, vai ser uma grande festa. Vai ser uma grande festa, somado ao fato de que os problemas acabaram. Ali não haverá dor, ali não haverá morte, não haverá doença, não haverá assaltante, não haverá gripe, não haverá Covid, não haverá comida sem gosto,
não vai ter nada que nos atrapalhe de desfrutar a eternidade ao lado de Deus. Amém? Bom, aí tem algumas coisas que estão pendentes ainda, que a gente não explicou. Porque teve um grupo que, quando Jesus voltou, tinha um grupo que era ímpio, que estava vivo e morreu. E tinha um grupo de ímpios que estavam mortos e não ressuscitaram. Quando acabar os 1000 anos que a Cidade Santa descer, esse grupo vai ressuscitar. Então haverá uma segunda ressurreição. E este grupo que vai ressuscitar pela ocasião do fim do milênio, tem aqui no Apocalipse, está revelado o que vai acontecer com eles, está revelado em Apocalipse 20, versos 5, 7 e 8. Então, vamos ler juntos, porque isso aqui é importante a gente conhecer. Aqui diz assim: os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que foram incluídos na primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Aí o verso 7. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Então, depois dos 1000 anos, quando a Cidade Santa descer, mesmo tendo ficado preso, sozinho, refletindo a respeito de todo o mal que ele causou, ele ainda vai tentar sitiar a Cidade Santa e ainda vai influenciar aqueles que ressuscitaram nessa segunda ressurreição, para tentar ali fazer uma batalha contra Deus e contra aqueles que estão salvos. E aí no verso 9, o verso 9 continua dizendo assim: eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aqui tem mais um detalhe importante aqui, que é essa palavrinha destruiu. Tem muitas pessoas que acreditam, tem muitas vertentes que falam que haverá um fogo eterno e que essas pessoas vão ficar queimando eternamente, e isso não é verdade. Essas pessoas, elas serão destruídas definitivamente. Não seria justo da parte de Deus e nem faria sentido alguém, por mais mal que tenha sido, que tenha vivido aqui 30 anos fazendo só maldade, passar a eternidade inteira queimando. Isso não seria justo, não faz sentido da parte de Deus. Então esse é um detalhe importante para que você conheça. E aí, enfim, temos o Éden restaurado. O que fará Jesus depois que a terra for purificada pelo fogo? Está em Apocalipse 21, 3. Vira uma página aí e vamos olhar junto. Aqui diz assim: ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Amém? Aqui talvez você não perceba, mas
E eu disse isso aqui algumas quartas-feiras atrás, que tem 2 momentos muito alegres na vida. O primeiro é quando você nasce. E o segundo é quando você descobre para que você nasce. E você nasceu para ser povo de Deus, para Deus morar, assim, para morar e ser o povo ali junto com Deus. E isso foi interceptado pelo mal, por Satanás, e o livro do Apocalipse, ele traz essa esperança de que Deus vai restaurar o plano original e que nós seremos povo de Deus e Deus vai habitar entre os seres humanos. Tem aí mundos não caídos, que não caíram em pecado, mas assim, Deus vai habitar entre nós. Isso aqui é para você ter ideia de quanto você é especial. E de quanto aquele que você gosta e aquele que você não gosta também é especial. E como a gente tem uma missão que tem que estar no nosso sangue, na hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. E aí, para finalizar, tem o verso 4 de Apocalipse 21, que é um verso muito conhecido e que traz esperança para todos nós, que diz assim: Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, e as coisas velhas finalmente já passaram. Tudo será resolvido. Essa é a mensagem que a gente tem para essa noite, e tem uma decisão que a gente precisa tomar. Após ouvir toda essa mensagem, a gente precisa tomar uma decisão. Essa mensagem serve para você e para mim hoje, para a gente tomar uma decisão firme de, primeiro, querer ser parte. Quantos aqui querem ser parte do povo que vai estar lá na Cidade Santa, que vai estar salvo? Amém. Quantos aqui querem evitar o desastre? Se você estivesse passando na rua e soubesse que tinha um assaltante ali na outra esquina e você visse um grupo de pessoas ou alguém indo sozinho, você não ia falar? Falar assim: olha, não passa ali que tem alguém armado ali, ele está roubando as pessoas. Quantos aqui querem hoje tomar a decisão de passar a mensagem adiante de que o Apocalipse é um livro de esperança e que Deus vai resolver todos os problemas? Quantos querem fazer parte dessa missão? Amém. Nós vamos ouvir uma mensagem agora, musical, e depois nós vamos orar.